Vamos lá? Segunda pregação da nossa série Ano Novo com Jesus. Abra sua Bíblia comigo hoje em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, nós vamos ler dos versos 1 a 16. Obrigado. Efésios capítulo 1, versos 1 a 16. O tema de hoje vai estar um pouco diferente dali, porque eu mudei. O tema de hoje é as verdadeiras bênçãos de Deus em Cristo. Por que eu vou falar disso? Porque o propósito dessa série é apontar do que nós precisamos para ter um ano novo feliz, que é Jesus. Simples assim. Jesus. É dele que nós precisamos para ter um ano novo feliz. E normalmente, quando entramos um novo ano, ou durante a passagem, normalmente as pessoas passam pedindo a Deus que abençoe o novo ano e que derrame bênçãos. Às vezes nós até fazemos uma lista das bênçãos que nós queremos para o ano novo. Só que normalmente nós pensamos em bênçãos físicas e materiais. Como eu disse a semana passada, às vezes nós focamos em bênçãos dessa vida, em bênçãos desse mundo, em bênçãos físicas ou materiais, ou aquelas bênçãos que nós podemos ver, que nós podemos tocar, que nós podemos às vezes até exibir, na internet afora aí. Mas o meu propósito com essa pregação de hoje, cujo tema é as verdadeiras bênçãos de Deus em Cristo, é mostrar e nós vermos, através da palavra de Deus, quais são as verdadeiras bênçãos de Deus, as quais Ele nos dá em Cristo Jesus. Então esse é o primeiro propósito, apontar quais são as verdadeiras bênçãos, e que se é para começar o ano pedindo a Deus bênçãos, ou se é para começar o ano glorificando a Deus por causa de bênçãos, que seja as verdadeiras bênçãos. E o segundo propósito é mostrar que, se você já é um cristão, se você tem Cristo como o pão da sua vida, assunto que nós tratamos semana passada, se você come a carne de Cristo e bebe o seu sangue, você já tem motivos para começar o ano novo louvando e bendizendo a Deus. Então, o que eu quero te mostrar nessa noite é não apenas as verdadeiras bênçãos que Deus nos aponta, que Ele nos dá e nos concede em Cristo Jesus, como, se você já é um cristão, se você come da carne de Cristo e bebe o seu sangue, se você já chegou ao ponto de dizer, Cristo é meu, Ele é o pão da minha vida, Ele é o pão que sacia a minha alma, como vimos a semana passada, você já tem motivos para começar o ano louvando e bendizendo a Deus, porque essas bênçãos que eu vou citar nessa noite, elas já são suas, ela já está sobre a sua vida. Amém? Vamos lá. Efésios capítulo 1, versos 1 a 16. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados,
em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações, Senhor. Que o teu Espírito me ajude a expor a maravilha da tua palavra, desses versos, e que o teu Espírito leve essa verdade no mais íntimo de cada um que está aqui e que ouvirá essa pregação, Senhor. Que tudo seja para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses versículos que nós lemos são maravilhosos. A palavra de Deus é maravilhosa. E nós poderíamos fazer uma série inteira só nesses versículos aqui. Como eu sempre gosto de mencionar, a gente tem que ler a palavra de Deus observando, e eu vou usar uma linguagem degustando cada palavra e cada vírgula. Porque cada palavra, como diz... Quem disse esses dias? Eu esqueci quem eu estava ouvindo. Cada vírgula, cada palavra, pastor Antônio Carlos Costa, ele diz que cada vírgula, cada palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Nenhuma vírgula, nenhuma palavra, nenhum termo está na palavra de Deus em vão. Deus, cada vírgula e cada palavra está e é a vontade de Deus na sua revelação para nós, aqueles que cremos. Então, cada palavra é maravilhosa desses versos. Então, eu vou focar nesses versos, eu não vou abordar cada detalhe desse verso, porque não dá tempo de fazer isso em uma hora. Então, eu vou pular algumas coisas e vou focar em alguns pontos para que a gente possa tratar nessa noite das maravilhas, de algumas das maravilhas que esses versos nos revelam. E é exatamente por isso, eu gosto muito do Salmo 119, verso 18, que diz assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quando eu vou ler a Bíblia, eu sempre oro esse verso: Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que foi na tradução que eu decorei, né? Nessa versão, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Porque, irmãos, se não for Deus abrindo os nossos olhos, a gente lê a Bíblia igual lê um jornal, igual lê uma revistinha da Mônica, né? Igual a gente lê algumas publicações, o texto dos tios e das tias, das avós, no grupo de WhatsApp. Então, nós precisamos sempre orar pedindo a Deus que abra os olhos do nosso coração. Por isso que eu sempre oro pedindo a Deus, abre os olhos do nosso coração para que a gente contemple as maravilhas da tua lei. Porque Deus precisa abrir os olhos do nosso coração para que a gente leia a palavra de Deus ou ouça pregações da palavra de Deus e nos maravilhe. E veja a maravilha que esse texto, que a nossa Bíblia, tem a nós. Amém? Vamos lá, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto, e aqui é um aviso e um alerta que eu sempre costumo dar, não sei se vocês vão lembrar. Tudo que Paulo vai dizer aqui nesses versos não diz respeito a todas as pessoas do mundo. Amém? O que Paulo vai falar, ou a quem Paulo se dirigiu, e a quem a palavra de Deus se dirige através desses versos, e com quem Deus e o Espírito Santo quer falar através desses versos, não são com todas as pessoas do mundo. Deus na Bíblia não fala com todas as pessoas do mundo. Vou dizer algo que você vai achar estranho, mas à medida em que eu for caminhando no texto, você vai entender. A palavra de Deus, tudo que está revelado aqui, não é para todas as pessoas do mundo. Não é para todas as pessoas do mundo. Por quê? Em primeiro lugar, Paulo está escrevendo, e aqui o autor humano, para os primeiros destinatários humanos, era Paulo escrevendo para os cristãos da cidade de Éfeso. Então, tudo que Paulo vai falar, ele vai falar com cristãos. Portanto, eu já começo com dois avisos. Um lembrete e um alerta. Como eu já disse, tudo que Paulo e que nós vamos ver nesse texto é verdade a respeito daqueles que já são cristãos, que se assumem cristãos, que se orgulham de ser cristãos,
que já se batizaram por crerem de fato em Cristo Jesus. O que eu vou falar aqui nessa noite, as verdades que eu vou tentar expor aqui nessa noite, são verdades, não a respeito de todas as pessoas do mundo, não a respeito de todos que vão ouvir a gravação dessa pregação, mas é a respeito de todos aqueles que já são cristãos, que creem em Cristo Jesus, e fazendo um link com a pregação de semana passada, todos aqueles que têm Cristo como pão da vida, todos aqueles que comem da carne e bebem do sangue de Cristo, todos aqueles que dizem, Cristo é meu, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus, todos aqueles que ao olhar ou ao pensar em Cristo, o brilho celeste brilha sobre a vida deles, todos aqueles que começam um novo ano tendo o seu desejo, como a canção que nós cantamos, eu quero o Salvador comigo dia a dia em meu viver. É para essas pessoas. Agora, se você aqui não é o caso, nós conhecemos todos, mas se você que vai ouvir a gravação dessa pregação não é cristão, ouça essa pregação, porque apesar de não ser verdade sobre a sua vida, ela pode ser. A boa notícia é que pode ser. Desde que você lance a sua fé, sua esperança e a sua confiança em Cristo Jesus. Desde que você coma do pão que é Cristo. Desde que você coma da carne e beba do sangue que é Cristo Jesus. Então ouça essa pregação sabendo e lembrando que não é verdade ainda sobre a sua vida, mas pode ser. Caso ao final dessa pregação você lance a sua fé, sua esperança e a sua confiança em Cristo Jesus. Feito esse alerta e esse lembrete, verso 3, Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Após saudar a igreja, saudar os cristãos, Paulo começa, bendito seja Deus, louvado seja Deus. Nós começamos com o Salmo 104, onde o salmista nos leva a louvar a Deus, a bendizer a Deus, ao olhar para a criação, ao sondar a criação, ao ver e ao estudar a criação, ao olhar para a criação. A Bíblia diz que Deus se revela também, em parte, através da criação, de todas as coisas criadas. Mas aqui Paulo começa a chamar os cristãos e a também dizer, bendito seja Deus, louvado seja Deus. Ou para nós já devemos bendizer a Deus, louvar a Deus, por quê? Devemos louvar a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Esse nos abençoou tem o sentido de que Ele já nos abençoou. Por isso eu comecei dizendo, o que nós vamos ver aqui já é verdade a respeito da sua vida, cristão. O que nós vamos ver aqui já é verdade a respeito de você que crê em Cristo Jesus. O que Paulo começa a dizer, e um dos motivos que ele nos diz que nós devemos louvar a Deus, Paulo começa dizendo, devemos louvar a Deus, porque Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deixa eu dizer para você, você não precisa começar um ano novo, crente, cristão, pedindo a Deus bênçãos. Essas bênçãos que nós vamos ver, você não precisa pedir a Deus. Deus já abençoou. Todas essas bênçãos, talvez Deus ainda não te prosperou. Talvez ainda Deus não deu a você, talvez sonhos que você tenha. Mas essas bênçãos que nós vamos tratar, Paulo está dizendo, Ele já nos abençoou. Ele já nos deu. Já é nossa. É nossa, nós podemos ter certeza. Ele já nos abençoou. É certeza, é passado porque Ele já fez. Ele já nos abençoou. Portanto, o que você deve fazer, cristão, ao iniciar esse ano e o porquê que eu escolhi esse assunto para tratar nessa noite. Porque, começando um novo ano, eu quero chamar a igreja nessa noite a louvar a Deus e a bendizer a Deus, não pelas bênçãos que você está pedindo a Ele, que você pediu e não que seja errado, mas pelas bênçãos que Ele já te abençoou. Amém? Pelas bênçãos que Ele já tem, que Ele já te deu, que já é sua. Então, Paulo começa dizendo, louvado seja Deus, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E aqui ele começa, essas bênçãos às quais ele vai citar e ao qual ele chama os cristãos para bendizer a Deus, não são bênçãos físicas e nem materiais, são bênçãos espirituais. Como eu comecei dizendo, a maioria das vezes nós focamos no início de um ano pedindo a Deus, nós fazemos a lista, e não que seja errado, está aqui o projeto de vida, onde eu simplesmente te motivei a colocar num papel
aquilo que você sonha, metas da sua vida, de forma simples, sem nenhuma mística de põe no papel e é certo que vai acontecer. Não, simplesmente para te ajudar a exercitar ali, colocar o negócio, para te ajudar a orar a Deus e apresentar diante de Deus. Mas normalmente nós focamos em bênçãos físicas, em bênçãos materiais. Mas Paulo começa a dizer que essas bênçãos que nós devemos bendizer a Deus são bênçãos espirituais. Não são bênçãos que nós podemos ver ou tocar. São bênçãos espirituais. São bênçãos, vamos dizer assim, elas são invisíveis. Elas são invisíveis, mas elas são verdadeiras. Elas são reais. Até mais real do que as bênçãos físicas que às vezes nós temos. Por quê? Porque essas são as verdadeiras bênçãos de Deus. E esse é o tom. O tom é de que essas bênçãos espirituais são as verdadeiras bênçãos que Deus tem para nos dar. E aqui o que eu digo é, se nós dessemos aqui oportunidade, normalmente, não é o nosso caso, mas normalmente algumas igrejas com frequência, ou poderemos dizer todo culto, dá oportunidades para pessoas contar bênçãos, contar testemunho, dar o testemunho, né? O famoso testemunho. E, irmãos, a maioria das vezes que as pessoas vão dar testemunho, a maioria dos testemunhos são sobre coisas físicas e materiais. São sobre bênçãos físicas e materiais. Se eu desse a você a oportunidade, ou se nós dessemos à maioria das pessoas a oportunidade e dissesse, conte bênçãos que Deus já te abençoou. Normalmente, pode dizer sem medo de errar, já nesses 12 anos de caminhada cristã, 99% das pessoas iriam contar bênçãos físicas e materiais. Mas o que Paulo agora vai citar e o que ele vai mencionar são bênçãos espirituais. E que poderíamos sim, principalmente no caso de novo convertido, poderia subir no púlpito, poderia chegar aqui na frente, pegar o microfone e contar para a igreja essas bênçãos. Dizendo, elas se tornaram realidades na minha vida, eu tenho verdade, eu tenho convicção, eu tenho fé, elas são realidades na minha vida. Mas nós não vemos isso. Por quê? Porque elas são bênçãos espirituais, são bênçãos que nós não podemos ver. Mas como eu disse, são as verdadeiras bênçãos de Deus. Paulo agora vai começar a citar essas bênçãos. Paulo vai agora começar a dar a lista de algumas dessas bênçãos espirituais. Verso 4. Paulo diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha a bênção, a primeira bênção. Paulo diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Primeira parte dessa frase. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Na doutrina, na teologia reformada, na linha reformada que nós seguimos, essa bênção, ela é também conhecida como a doutrina da eleição. Não sei se todos já ouviram falar. Mas é conhecida, quando a gente começa a estudar mais teologia, como a doutrina da eleição. Porque a Bíblia está dizendo, Paulo começa a dizer que a primeira bênção é Deus nos escolheu. Com quem ele está falando? Com os cristãos, lembrem-se disso. E Paulo vira para os cristãos e diz assim, cristãos, a primeira bênção espiritual que nós devemos louvar a Deus por ela, que ele já nos deu, é Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Que, como eu disse, é a doutrina da eleição. Eleger é escolher. Eleger é escolher. É você olhar entre várias opções e escolher uma. Isso é eleger, isso é escolher. Nessa tradução e nessa frase resume muito bem essa doutrina e o que é eleição. Deus escolhe. Ou, no caso que eu estou querendo trazer, Deus escolheu, porque ele já escolheu. Como eu disse, ele já fez. E aqui é o que eu quero dizer, cristão, se você crê em Jesus, se você é cristão, a primeira bênção que Paulo cita e a primeira verdade maravilhosa que ele vai citar é Deus te escolheu. E essa verdade, irmãos, às vezes a gente perde ela de vista, sabe por quê? Porque às vezes nós somos influenciados por algumas outras linhas de teologia, onde nos leva a pensar, ainda que inconscientemente, de que é nós quem escolhemos Deus. Lembra daquela música? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. E outra coisa é o famoso aceitar Jesus. Às vezes esse apelo para aceitar Jesus nos leva, ainda que, como eu disse, inconscientemente, nos leva a crer que quem faz a escolha somos nós. Que é nós quem escolhemos Deus, que é nós quem escolhemos vir para a igreja, que é nós quem escolhemos converter, que é nós quem escolhemos Jesus, que é nós quem escolhemos ser cristãos.
cristãos. Mas, na verdade, o que a Bíblia, não só nesse texto, mas em toda ela vai apontar, que é justamente o contrário. É Deus quem escolhe. É Deus quem escolhe. Em João 6, o texto que eu li a semana passada, Jesus disse assim, um trecho que eu não foquei a semana passada, mas Jesus disse assim para aquela multidão que não queria crer nele, né? Só queria ver os sinais. Jesus disse para eles, quando ele disse que ele sabia que eles não criam nele, Jesus diz, todo o que o Pai me der, virá a mim. Olha a verdade que Jesus expressa nessa frase, que todo aquele que vinha até ele, no caso do passado, ou todo aquele que ainda vem até ele, é o Pai quem dá para ele. É o Pai quem dá. Então, todas as pessoas que vêm até Cristo, que creem em Cristo, é o Pai quem está dando para Jesus. No verso 44, Jesus diz assim, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Então, é Deus quem escolhe as pessoas. É Deus quem escolhe aqueles que são cristãos. A verdade, a grande verdade por trás dessa doutrina e dessa verdade é que dentre milhares de pessoas do mundo, Deus escolhe alguns para serem cristãos. E é Deus quem escolhe. Por isso que não pode haver cristão orgulhoso por ser cristão. Se conhece de fato essa doutrina e essa maravilha, essa verdade, ele entende que se ele crê em Cristo, se ele é cristão, se a obra tem sido feita na vida dele, não é porque ele escolheu, é porque ele foi escolhido. E aqui é que eu quero te dizer, consegue entender da perspectiva que a palavra de Deus apresenta, de que isso é uma bênção sobre a qual devemos louvar a Deus. Por isso que eu disse, a pregação de hoje é em primeiro lugar e quase que exclusivamente para cristãos. Por quê? Porque eu quero lembrar a sua alma de que se você diz, eu sou cristão, eu creio em Cristo, Cristo é o pão da minha vida, Ele é o alimento da minha alma, eu sou crente e eu morro pela minha fé, pelo meu Jesus. Eu me batizei, firmei o compromisso, não tenho vergonha de ter me batizado, não tenho vergonha de ser chamado como crente, não tenho vergonha de frequentar a igreja. Eu sou de Cristo, eu sou cristão e Cristo é meu. Deixa eu dizer, a verdade por trás disso é que, na verdade, foi Deus quem te escolheu. Deus escolheu você. E aqui eu quero te dizer, em João 15:16, Jesus vira para os discípulos e diz, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Então, a palavra de Deus sempre vai apresentar que isso significa que dentre todas as pessoas do mundo, Deus escolhe alguns para serem seus. Deus escolhe alguns para que Ele opere a obra da salvação. Por isso que eu disse, olhe para mim, nem todas as pessoas do mundo serão salvas. Nem todas as pessoas, na verdade, baseado lá em Mateus 24, a maioria, disse Jesus, escolhe o caminho largo. A maioria vai escolher o caminho largo. A grande maioria, irmãos, estará no inferno por toda a eternidade. Mas a grande bênção e a grande boa notícia é que se você é cristão, dentre toda a multidão do mundo, Deus escolheu você para a salvação. Deus escolheu você para ser dele. E a linguagem aqui me arremeta lá em Êxodo 19, quando Deus libertou o povo da escravidão do Egito e eles chegaram no Monte Sinai, Deus manda Moisés dizer para eles assim, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, olha o que Deus diz, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Olha o que Deus diz para o povo lá depois de libertá-los do Egito. Olha, Deus diz assim, se vocês andarem comigo, vocês serão o meu povo exclusivo, o meu tesouro particular. E aí, olha, o que eu quero chamar a sua atenção é que Deus diz, dentre todas as nações. Por isso Israel é a nação escolhida por Deus. Lá, foi escolhida em toda a história. Havia muitos outros povos, havia outros homens lá no início da história do Gênesis. Mas Deus escolheu Abraão. E aqui em Êxodo, Deus vem e diz para o povo, para os descendentes de Abraão, olha, toda a terra é minha. Todas as nações são minhas. Todos os povos são meus, no sentido de que foi eu quem criei eles. No sentido de como um dos versos do Salmo 104, quando Deus sopra o fôlego de vida, eles passam a existir. Era a respeito dos animais o verso, mas também é a realidade a respeito de nós seres humanos. Todos os seres humanos são de Deus.
Toda alma que vive nesse mundo é de Deus, no sentido de que Ele é quem soprou o fôlego de vida, de que é Ele quem criou. Mas aqui em Êxodo 19, Deus primeiramente diz para Israel: se vocês andarem comigo, vocês serão o meu povo exclusivo, o meu povo particular, o meu tesouro particular. E agora, essa realidade, no Novo Testamento, nós entendemos e a gente passa a entender que essa verdade é uma verdade a respeito da igreja, dos cristãos. Tanto que em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, Pedro diz assim, falando com os cristãos: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Pedro, no Novo Testamento, usa a linguagem que Deus usou no Êxodo, e aqui também está implícito nesse verso, de que hoje é realidade o fato de que, dentre todas as pessoas que existem no mundo, dentre os mais de 7 bilhões de pessoas que já existem no mundo, dentre todas as pessoas que já viveram nesse mundo, dentre todas as nações, Deus escolheu um grupo de pessoas para serem o seu povo particular, que já não é mais apenas Israel, mas hoje é a igreja, hoje é os cristãos. A primeira bênção sobre a qual devemos louvar a Deus e começar esse ano lembrando e louvando é de que Ele nos escolheu. Se você é cristão, se você confessa a Cristo, Deus te escolheu. Deus te escolheu. Você estava perdido. Tem uma música que tem um tempo que a gente não coloca, do João Manô, que diz assim: me encontrou no deserto. Ou seja, nós estávamos, e aquela outra canção que gostamos também é em meio à multidão, estávamos, esqueci ela agora. Tão longe de casa, foi quando a sua mão nos trouxe até aqui, envoltos em tua graça que nos atraiu. A verdade maravilhosa da palavra de Deus é que Deus nos escolheu. Todo aquele que confessa a Cristo, ele só confessou a Cristo porque Deus o escolheu dentre a multidão de pessoas. Por isso, olhe para mim, isso não é motivo de você se orgulhar, é motivo de você louvar e bendizer a Deus. Deus me escolheu. E o detalhe, o verso diz: Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Olha o que a palavra de Deus diz. Deus nos escolheu. Lucas, já entendi, Deus me escolheu. Mas deixa eu acrescentar uma maravilha a essa verdade. Deus te escolheu antes da criação do mundo. Consegue entender a maravilha dessa frase? Isso significa que Deus te escolheu antes do início da história. Antes de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de Gênesis 1:1. Antes de Deus começar a criar todas as coisas. Antes da história começar, Deus já havia te escolhido. Deus nos escolheu, nós os cristãos, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. E isso é maravilhoso, irmão. Antes de Deus começar a história, antes de começar, você já foi ver no cinema um filme, você fica com expectativa e começa algumas cenas. O que a palavra de Deus está dizendo é que antes da história começar, Deus já tinha escolhido. Isso significa que a escolha de Deus por você, ou o amor de Deus para com você, ou tudo que poderíamos dizer que Deus tem para com os cristãos é velho, é antes do começo do mundo. É antes do começo do mundo. E essa é a primeira grande bênção que nós devemos louvar. Ele nos escolheu, e nos escolheu antes da criação do mundo. Ele nos escolheu antes da história começar. Segunda bênção, que é muito parecida, mas tem diferença. Verso 5, ele diz assim: em amor nos predestinou. Em amor nos predestinou. As pessoas gostam de falar sobre destino, né? Tem muitos filmes que falam de destino. Algumas pessoas dizem: será que isso é o meu destino? E o que isso significa? Significa que, será que é para esse lugar que eu vou? E é para esse lugar que, assim, obrigatoriamente eu vou? Alguns filmes tratam do destino nesse sentido, de que é um propósito. Existe um propósito, ou existe um plano, ou existe um destino, um final, ou um enredo de uma história para uma pessoa, ou um personagem, que ele não tem como fugir. E aí eles dizem: é meu destino cumprir essa missão, é meu destino fazer isso. E muitos trazem isso para a vida real e acreditam de fato no destino. E o que a Bíblia vai dizer, usando essa palavra destino e colocando o pré antes, predestinou,
é dizer que a segunda bênção sobre a qual devemos louvar a Deus é que Deus é quem decide o nosso destino. Ele nos escolheu antes da criação do mundo e Ele nos predestinou. Em outras palavras, e da forma mais simples que eu posso tentar explicar isso, é que antes de criar todas as coisas, Deus já tinha predestinado você para tudo aquilo que Ele vai realizar na sua vida. Antes da criação do mundo, Deus já tinha predestinado você para a glória dele, para o propósito dele, para tudo aquilo que ele quer realizar na sua vida. Isso me lembra do Salmo 139, onde Davi diz assim: antes que eu fosse uma substância informe no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia e ele já tinha escrevido todos os meus dias no seu livro. Isso para mim é predestinação. Deus um dia disse para Jeremias quando estava chamando ele: antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já tinha dado você como profeta para as nações. Deus estava dizendo: Jeremias, antes de você ser uma substância, antes do seu pai e da sua mãe se relacionarem, eu já tinha predestinado você, eu já tinha escolhido você e predestinado você como profeta. Eu já tinha escrito a história que eu quero para a sua vida. E, irmãos, olhem para mim, isso é maravilhoso, isso é uma bênção. Porque a gente sempre começa o ano tendo uma incerteza de como será. Normalmente na virada, as pessoas tentam fazer de tudo para meio que garantir o ano, não é assim? Tem gente que pula 7 ondas na praia, tem gente que faz despacho na praia, como o Luciano Huck faz todo ano, tem gente que faz todo tipo de mandinga, escolher a cor da roupa. Se eu passar de verde, vai chamar dinheiro. Nem sei se é, mas enfim, você está entendendo. Tem gente que, não, se eu pôr uma arruda na carteira e passar virada com a arruda na carteira, vai chamar dinheiro. As pessoas são assim, quase que loucas para que tenha algo que defina o destino delas, que defina a vida delas, e que defina o ano delas, principalmente nas viradas. Mas para nós cristãos, e a bênção sobre a qual nós podemos louvar, não precisamos nem pedir, nós podemos já louvar e bendizer, é que Ele nos predestinou. Ele já escreveu uma história para nós. Deixa eu dizer para você, isso consola muito meu coração. Ele tem o meu destino nas mãos dele. Ele define o meu destino e Ele é quem tem nas suas mãos o meu destino. Isso para mim, irmãos, consola meu coração. Para isso que eu não fico doido na virada, nem mesmo, às vezes passo, nem nos últimos 2 anos, acho que nós nem na igreja passamos a virada. Porque olha para mim, não é nem, eu tenho que passar a virada num culto na igreja para o ano ser abençoado. Não, Deus já predestinou. Já está na mão de Deus. Está no controle de Deus. Ele já predestinou. Ele já está escrevendo nossa história. Olha para mim, o meu 2023, eu descanso em paz nesse começo. Por quê? Porque Deus já destinou, Deus já predestinou, Deus já escolheu, Deus já definiu o meu 2023. E o meu 2023 já está na mão dele. Como a gente gosta de dizer, vai ser o que Deus quiser. Literalmente. E essa é uma verdade que às vezes a gente já fala tanto que perde o sentido, né? Seja o que Deus quiser. De fato, o meu ano vai ser o que Deus quiser. E isso, para mim, irmãos, é uma bênção que nós louvamos, mas também é um conforto, é uma segurança, é um descanso para a nossa alma. Essa maravilhosa verdade. Lucas, por que Deus faz assim? Porque, só abrir um parênteses breve aqui, essa doutrina da eleição e da predestinação é uma das que mais, se não a que mais gera discussão quando as pessoas que gostam de teologia. Gera muita discussão, inclusive diferencia arminiano de calvinista. Essa doutrina da eleição e da predestinação. Mas não vou entrar nesse mérito aqui, né? Mas a pergunta é, Lucas, por que Deus fez assim? Por que Deus fez assim? A resposta bíblica, simples e objetiva, é porque Deus quis. Ele quis assim. Lucas, por que dentre todas as pessoas do mundo, Deus escolhe só algumas para salvar? A resposta é porque Ele quer. Ele quis. Ele desejou assim. Tanto que esses versos diz, cadê? Tá aqui, ó. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. E aí no verso 11 ele diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, ele repete, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade.
Depois, não sei se vocês lembram aquela pregação sobre o nome Jesus, onde eu falei sobre o pecado, né? Adão e Eva comeram, o pecado entrou no mundo. Um amigo que veio no culto perguntou, inclusive eu disse ele que responderia em partes a resposta hoje. Ele me perguntou, por que Deus, sabendo que Adão e Eva iam comer, por que ele pôs a bendita da árvore lá? Ele não usou essas palavras, mas foi mais ou menos essa pergunta dele. E eu disse para ele que era uma resposta tão maravilhosa que não tinha como eu dar pelo WhatsApp. Mas eu já adiantei para ele dizendo o seguinte, que a resposta que a Bíblia dá para alguns é loucura, para outros enche eles de raiva, mas para o terceiro grupo de pessoas, que é os cristãos, é maravilhosa. É uma maravilha. E a resposta é essa. Por que Deus, sabendo que Adão e Eva iam pecar? Porque ele é onisciente, amém? Onisciente não, onisciente mesmo, onisciente. Por que ele colocou a árvore lá? A resposta simples que a Bíblia dá é porque ele quis. Ele quis. Porque ele quis. E na verdade o que esses versos nos apontam é ele planejou assim. Lucas, você quer dizer que Deus, quando criou todas as coisas, ele sabia que Adão e Eva ia pecar, por isso ele pôs a árvore e ele queria que isso acontecesse? Irmãos, como eu disse, uns podem achar loucura, outros podem ficar com raiva, mas deixa eu dizer, o que a Bíblia nos apresenta é o que a Bíblia nos apresenta, e a resposta é simples, Deus quis assim, ele planejou assim, ele queria assim. Eu gosto muito de usar o exemplo, e não sei se vocês já assistiram, se não assistiu talvez fique um pouco difícil entender, mas depois assistem e aí vocês voltam, ouvem de novo a pregação e vocês vão entender. Mas nos dois últimos filmes, não vou dizer que é os dois últimos, mas tem dois filmes da Marvel, que é os Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Alguém já assistiu aqui? Assista, que é bom para pregar o evangelho. Resumindo, é aquele dos heróis, Capitão América, Homem-Aranha, essa turma toda aí. Surge um vilão no Guerra Infinita, que é um vilão poderoso, e ele junta umas pedras lá, que dá a ele poder, e o que ele quer? Ele quer acabar com a maldade no mundo, e a solução que ele apresenta é matar metade das pessoas do universo. E aí ele junta as pedras, e o filme termina, mais de 2 horas de filme, o filme termina com ele estalando o dedo e matando metade do universo das pessoas do planeta. E o filme acaba assim, o vilão venceu. E aí, desse Guerra Infinita para a continuação, que é o Ultimato, demorou 1 ano. E a internet, principalmente para quem é mais fã, ficou a loucura. Como? Porque assim, é filme, a gente sabe que os mocinhos no final vão ganhar. Mas a pulga atrás da orelha que levou 1 ano de conversa é como que vai acontecer? Como que vai acontecer? Eu não vou dar spoiler, assiste o filme que é legal. Como que os criadores, os diretores, que são os chamados irmãos russos, como que eles decidiram fazer com que os heróis vencessem? E para dar um drama ainda maior, um dos heróis que tem poder de ver o futuro, no Guerra Infinita, quando eles estão perdendo, ele usa o seu poder e vê o futuro. E ele vira para os personagens e diz, eu fui em mais de 1 bilhão e tantos finais possíveis que essa história poderia levar. E aí eles perguntam, em quantos deles nós ganhamos? E ele diz assim, em apenas 1. Ou seja, dentre todas as possíveis desdobramentos da história de forma diferente, em apenas 1 final eles ganham. E aí aumenta a tensão para o próximo filme. Como que é esse único final? E a escolha dos produtores para concluir essa história é que um dos personagens iria sacrificar a sua vida para salvar o planeta, para salvar as outras pessoas. E eu não vou contar detalhes do filme, mas o que eu estou querendo usar como exemplo é o seguinte. Irmãos, eu gosto desse filme. E quando eu vi esse segundo, o filme tem 3 horas, eu assisti 3 vezes seguida. De tanto que eu gostei do filme. Mas por que eu estou usando ele como exemplo? Porque às vezes, irmãos, muitas pessoas assistem esse tipo de filme de herói e se emocionam, sabe? E criam expectativas e elas ficam, como será? E aí tem gente, dizem que quando as pessoas no cinema assistiram pela primeira vez, tem gente que gritou, tem gente que passou mal, tem gente que chorou, porque é uma história, e deixa eu dizer para você, é uma história criada por homens, mas que, olhe para mim, aponta para a verdadeira história. Porque o que eu posso usar como exemplo é que, por que tudo aconteceu do jeito que aconteceu? Porque Deus quis.
Deus quis assim. Deus é o verdadeiro autor e diretor da verdadeira história do mundo. E todas as coisas aconteceram e estão acontecendo do jeito que está acontecendo. Qual é a resposta bíblica? Deus assim o quer. Ele é o diretor da história, Ele é o criador da vida e Deus assim quis. Deus assim quer. E é Ele quem está conduzindo a história. E é por isso que eu disse que só tem 3 reações possíveis. Ou você chama de loucura, ou você fica com raiva, ou, no caso dos cristãos, como Paulo diz, eles elevam os olhos para os céus e bendizem a Deus. E dizem, louvado seja Deus. Porque dentre todas as pessoas, e vindo a história do jeito que veio, eu sou uma das pessoas que Deus escolheu dentre todas essas pessoas do mundo para chamar de dele, de uma pessoa, de povo particular dele. E aqui eu quero te dizer, quando Paulo fala da eleição e da predestinação, dessa história, ele chama de bênção. Como eu disse, para muitos é loucura. Para outros é motivo de ficar com raiva. Eu não creio nesse Deus. Eu não consigo acreditar nisso. Eu até creio em Jesus, mas essa doutrina, e eu não creio. Eles ficam com raivas, mas deixa eu te dizer, Paulo chama de bênção. Paulo diz que saber que Deus nos escolheu, e nos escolheu antes da criação do mundo, ou seja, entendendo que isso é antes de Gênesis 3, da queda. Em outras palavras, se Deus escolheu os cristãos antes da criação do mundo, significa que tudo que ele planejou incluía a queda. E ele sabia que as coisas iam acontecer do jeito que aconteceu, e ele quis que acontecesse desse jeito. Porque para ele era a melhor história. Era a melhor história. E para aqueles que acham loucura ou ficam com raiva, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, Paulo diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Paulo diz que as coisas do Espírito, as coisas de Deus, posso dizer assim, nem todos entendem. Somente entendem aqueles que Deus concede a eles a capacidade de ver. E daqui a pouco eu vou falar como que Deus faz isso. Terceira bênção que Paulo cita aqui, verso 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Terceira bênção que Paulo cita, redenção. Que ele diz, o perdão dos nossos pecados. Redimir é resgatar do cativeiro ou da escravidão. Redenção é redimir, é resgatar do cativeiro ou da escravidão. E essa é uma terceira bênção que Deus já nos concedeu. E ele nos concedeu, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Por meio do sangue de quem, irmãos? De Jesus. Eu vou voltar nisso no final. Mas a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo que através do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo nessa terra, Deus nos redimiu. Ele nos concedeu a terceira bênção, que é a redenção, que é o quê? Deus nos resgatou do cativeiro e da escravidão. Escravidão e cativeiro do quê, irmãos? Falei naquela pregação sobre Jesus, do pecado. Porque, como eu disse naquela pregação, o maior problema da humanidade qual é, irmãos? Não é o diabo. É quem? O pecado. O pecado que faz parte da nossa natureza. O pecado que habita em nós. O pecado que controla os seres humanos. Em Efésios capítulo 2, está na página aberta aí. Capítulo 2, versos 1 a 4, Paulo relembra o que é ser escravo e cativo do pecado. Paulo diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Aqui está o resumo do que é ser escravo do pecado, do que é ser cativo do pecado. É viver nessa condição, eu já preguei esse texto pelo menos umas 2 vezes, é estar nessa condição. Uma condição onde hoje a maioria das pessoas do mundo vivem.
uma vida debaixo da escravidão do pecado. Como eu disse, o pecado é um inimigo que está dentro de nós e que nós sozinhos não conseguimos vencer. Por isso nós precisamos de redenção. Assim como o povo do Egito, lá, quando eles estavam 400 anos escravos, eles sozinhos, apesar de serem muitos, não conseguiam se libertar, não conseguiam lutar contra Faraó para serem libertos. Deus precisou, através de Moisés, libertá-los, redimi-los da escravidão do Egito. A mesma linguagem é aplicada a nós cristãos. Nós éramos escravos e cativeiros do pecado que habitava em nós e nos controlava. Mas a terceira bênção que Paulo diz que Deus nos concede em Cristo Jesus é a redenção. Ele nos redimiu, ele nos resgatou. Como eu disse naquela pregação, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você já é cristão, essa bênção está sobre a sua vida, ela já aconteceu na sua vida. Cristo Jesus te redimiu. Cristo Jesus te resgatou do cativeiro e da escravidão do pecado. Deus te redimiu e te libertou. Apocalipse 13:8, olha o que diz. Todos os habitantes da terra, preste atenção em cada palavra. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Está falando no futuro, tá? Isso ainda vai acontecer. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse está falando sobre algo que ainda vai acontecer. E Deus revela para João: todos os habitantes da terra vão adorar a besta, vão adorar o anticristo, vão se render ao anticristo. Mas quem são esses todos os habitantes? Todos aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que são aqueles por quem Cristo morreu desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo. Por isso que eu digo para vocês, Deus nos escolheu antes da criação do mundo e Deus sacrificou Cristo Jesus antes da criação do mundo. O que isso nos aponta, irmãos? Que antes de Deus dizer haja luz e começar a história, Deus já tinha escrito a história, Deus já tinha feito planos, Deus já tinha escrito o filme que Ele gostaria que fosse a nossa vida, a existência do mundo. E dentro dessa história estava incluído a queda. Porque dentro dessa história, ele já tinha escolhido, dentre as multidões de pessoas escravas do pecado por causa da queda, e dentre as multidões de pessoas que no fim dos tempos adorarão a besta, dentro dessa multidão de pessoas, Deus escolheu, Deus decidiu e planejou escolher dentre essas pessoas um grupo de pessoas para chamar de seu, um grupo de pessoas para redimi-los, para salvá-los. Por isso Cristo é chamado de o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, porque Deus já tinha planejado dar Cristo em sacrifício, em propiciação, para o perdão dos pecados desses escolhidos por Deus. No final das contas, diferente de algumas seitas que dizem isso, Deus não vai salvar todo mundo. Deus não vai perdoar todo mundo. Nem todas as pessoas do mundo são de Deus, no sentido de ser o seu povo, de serem seus filhos, não vou entrar nessa linguagem, mas nem todas as pessoas do mundo são filhos de Deus, são povo de Deus. Apenas os cristãos, os eleitos, os escolhidos de Deus, aqueles dentre a multidão, lá antes da criação do mundo, Deus escolheu para serem seus. E se você é cristão, crê em Cristo Jesus, a bênção é que você faz parte desse povo. Você faz parte desse povo. E você tem esse motivo para louvar a Deus. Agora, brevemente, sem estender, essa redenção dos pecados, ela tem 3 aspectos. Primeiro, Cristo nos libertou com o seu sacrifício da culpa do pecado. Lembra que quando Adão e Eva pecou, a primeira reação deles foi se cobrir e fugir de Deus, esconder de Deus. Por quê? Eles tinham culpa no cartório, vamos dizer assim. E desde então, eu sempre gosto de dizer, se Deus não fosse até eles, eles estariam atrás da árvore até hoje. Portanto, a culpa do pecado pesa sobre nós. A culpa do pecado pesa sobre nós. Mas olha o que Paulo diz em Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Se você é cristão, o primeiro aspecto da redenção e da obra de Cristo por você
é que Deus, Cristo Jesus, te liberta da culpa do pecado. Embora nós saibamos que somos pecadores, o peso da culpa não está mais sobre nós. Na linguagem de Paulo, já não há condenação. Nós a Bíblia chama o diabo de acusador dos irmãos. O que o diabo faz na vida daqueles desobedientes é acusá-los, é apontar o dedo para eles. Mas deixa eu te dizer, o primeiro aspecto da redenção é que o diabo não tem mais poder de apontar o dedo para nós. Porque em Cristo Jesus nós somos redimidos, nós somos perdoados. E a culpa do pecado não está mais sobre a nossa vida. Porque nós cremos que Deus deu o seu Filho unigênito para nos perdoar dos nossos pecados. E se cremos nessa verdade, já não há condenação para nós, porque nós estamos em Cristo, amém? Nós cremos em Cristo, então não há o que nos condenar, porque nós somos perdoados e fomos perdoados em Cristo Jesus. Então, a culpa do pecado não paira sobre as nossas vidas mais. Em segundo lugar, o domínio do pecado, que é no tempo presente. Paulo diz assim em Romanos 6,14: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Segunda coisa, em Efésios 2, Paulo diz que todos aqueles que estão mortos em seus pecados, eles vivem segundo o fluxo desse mundo e debaixo da influência do diabo. E isso, irmãos, eles não conseguem sair. E detalhe, eles seguem a sua natureza pecaminosa e não conseguem ir contra. O segundo aspecto da redenção é que em Cristo Jesus, Deus nos liberta do domínio do pecado. Se lá naquela pregação sobre Jesus eu disse que o pecado nos controla e nós não temos força de vencê-lo, nós os cristãos, por que nós conseguimos resistir ao pecado? Por que nós conseguimos lutar contra o pecado? Isso não significa que não pecamos, mas nós conseguimos lutar e nós conseguimos vencer. Nós conseguimos vencer, nós conseguimos ser um povo santo e irrepreensível, como Deus diz nesse texto, mas eu não vou entrar no detalhe. Por quê? Porque o domínio do pecado não está mais sobre a nossa vida, porque Cristo nos libertou. Nós não somos mais escravos no sentido de que o pecado nos manda fazer, nós fazemos. Não, nós somos libertos. E nós hoje, pelo poder do Espírito Santo, temos força dada por Deus para dizer não para o pecado. Se tem um povo que consegue dizer não para o pecado e para a tentação, são os cristãos. Por quê? Porque Cristo nos libertou do domínio do pecado. Nós podemos vencê-lo. Se antes nós estávamos rendidos, não tínhamos nem condições de tentar reagir, hoje nós temos condições. Hoje nós somos armados por Deus. Hoje nós temos forças para dizer não para as tentações e para o pecado. Hoje, a exemplo de José, me veio à memória agora, que tentado pela mulher de Potifar, ele fugiu. E ele não se entregou àquela mulher e ele resistiu à tentação. Nós temos esse poder dado por Deus. Nós conseguimos fugir. Nós dizemos não. Por quê? Porque nós somos libertos do domínio do pecado. E o terceiro aspecto, a presença do pecado. Isso só acontecerá no futuro. No passado fomos libertos da culpa. No presente o pecado não nos domina. E no futuro nós seremos livres da presença do pecado. O que significa isso, Lucas? Significa que nós ainda hoje convivemos com o pecado, sim ou não? Nós ainda perdemos algumas batalhas, nós ainda cedemos algumas tentações, nós ainda convivemos com o pecado. A vida cristã, como eu já disse naquela série Deus Salva Pecadores, se não me falha a memória, nós ainda temos que guerrear. Nós ainda estamos em estado constante de guerra. Se nós baixarmos a guarda, o pecado nos vence. Amém? Mas no futuro, quando Cristo voltar, e os versos terminam dizendo isso, nós seremos redimidos de uma vez por todas, no sentido de que o pecado já não estará conosco. 1 João 3, versos 2 e 3, João diz assim, não vou aprofundar, mas João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. João está dizendo para os cristãos, nós ainda não somos o que seremos. Por enquanto, nós somos de Deus, mas ainda não somos o que Deus nos planejou desde a eternidade para ser. Por quê? Ainda não somos perfeitos. Ainda não estamos livres do pecado, nós ainda cedemos algumas vezes, nós ainda caímos em tentação.
Mas João diz para os cristãos, mas vai acontecer, vai chegar um dia em que nós seremos tudo o que ele planejou para que fosse. Em que nós seremos parecido com ele, no sentido de que, qual que é o contexto aqui? É que Deus, quando Cristo voltar, tirará de uma vez por todas o pecado de nós. E nós viveremos na eternidade, sem mesmo ver a cara do pecado. Nós nem lembraremos mais do pecado. Por quê? Porque estaremos livres de uma vez por todas. Pensa que na eternidade nós não precisaremos lutar contra a tentação? Não seremos tentados e não teremos que lutar. Por quê? Porque Cristo tirará a presença do pecado da nossa vida. E nós seremos na eternidade como Ele é. Nós seremos santos e irrepreensíveis. Da forma que Deus planejou desde a eternidade. Da forma que Adão e Eva eram antes de cair. Quarta bênção, e nós já estamos caminhando para o fim. Verso 13 e 14. Como eu disse, eu estou pulando bastante. Verso 13 e 14, Paulo diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Essa redenção aqui é a final que eu acabei de mencionar. Quarta bênção que Paulo diz aqui que nós devemos louvar a Deus, que já é realidade na nossa vida. Deus nos selou com o Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo para habitar em nós, os cristãos. Tem pessoas do mundo que andam com um cordãozinho do Divino Espírito Santo, mas o Espírito Santo mesmo não habita na vida delas. Tem pessoas nesse mundo que podem falar do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não habita na vida delas. O Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, só habita nos cristãos. Só habita nos cristãos. Tem pessoas que dizem assim, eu tenho Deus no meu coração, Deus está na minha vida. E isso é mentira, porque não são cristãos. Mas no que diz respeito aos cristãos, isso é verdade, irmãos. O próprio Deus habita dentro de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Porque a quarta bênção que Deus concedeu já para os cristãos, para aqueles que confessam a Cristo, é que o Espírito Santo está em nós, está habitando em nós. Ele está dentro de nós. E aqui 3 aspectos do selo do Espírito na nossa vida. Primeira coisa, a atuação do Espírito Santo. E isso aqui ela é constante na vida cristã, mas ela começa acontecendo na conversão. É o Espírito quem nos converte. Deixa eu resumir assim como eu ouvi alguns pastores. Deus, lá na eternidade, planejou toda a história. No ápice da história, Deus enviou Deus Filho, Jesus Cristo, para executar a nossa redenção, porque não poderíamos ser dele sendo dominados pelo pecado. E hoje, quem atua desde então, desde a volta de Cristo aos céus, quem atua nessa terra é o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? Em primeiro lugar, ele atua na vida das pessoas. Como? Em primeiro lugar, é ele quem entra dentro das pessoas, quando as pessoas estão ouvindo a pregação do Evangelho, é ele quem entra na pessoa e crava a palavra de Deus no coração das pessoas. É o Espírito Santo quem opera a obra do novo nascimento na vida das pessoas quando elas ouvem o Evangelho. Eu prego aqui, eu me esforço, tento ser o mais claro possível, mas quem opera a verdadeira obra é o Espírito Santo na vida daqueles que ouvem. Paulo diz assim em Romanos 5,5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É o Espírito quem coloca o amor de Deus no nosso coração. Paulo também diz assim em Romanos 8,16: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olhe para mim, sabe por que você tem convicção de que é cristão, de que é salvo, de que é de Cristo, e que se Cristo voltasse hoje você estaria na eternidade? Você tem essa convicção porque o Espírito Santo está em você, e o Espírito Santo é quem testifica no seu íntimo e te dá essa certeza. Irmãos, eu tenho certeza absoluta de que eu sou verdadeiro cristão, de que estarei na eternidade. Mas não sei te explicar porque eu tenho certeza. Mas a Bíblia diz que a explicação é que o Espírito habita em mim e ele testifica dentro de mim de que eu sou cristão.
de que eu sou salvo, de que estarei na eternidade. Porque essa é a obra maravilhosa do Espírito Santo. Ainda faremos uma série só sobre o Espírito Santo. E, irmãos, por que isso é importante? Talvez você ainda não compreendeu, mas eu vou dar um exemplo para te ajudar a entender. Essa semana eu estava ouvindo um programa que eu gosto muito, Linhas Cruzadas, onde uma jornalista conversa, bate um papo com um dos filósofos brasileiros mais assim renomados, que é o Pondé. Não sei se vocês conhecem, um careca, óculos redondinhos. Gosto muito de ouvir ele. Irmãos, você ouve aquele cara, eu vou mandar um episódio para vocês. Você ouve ele, com frequência, direto, ele está falando da Bíblia, ele está falando do cristianismo. E se você ouvir a forma como ele entende a Bíblia e o cristianismo, as doutrinas, essa semana eu estava ouvindo um episódio onde ele estava falando do pecado original. O episódio era sobre os pecados capitais. Se você conhece a Bíblia, as doutrinas bíblicas e ouve o Pondé, você fala, esse cara conhece coisa que muito crente não conhece. Ele entende coisas que muitos cristãos não entendem. Ele entende doutrinas bíblicas que muitos cristãos não entendem. Mas deixa eu dizer para você, ele é crente? Não, ele é ateu. Ele é ateu. E aqui é que a gente tem que entender como que um cara que entende tão bem a Bíblia de forma intelectual, de forma racional, não é crente. Sendo que para nós é meio óbvio, né? Poxa, conhecer isso? Como que você conhece isso e não é crente? A resposta é, o Espírito Santo não testificou no coração dele e não colocou essas verdades dentro da alma dele. Por isso que ele pode conhecer a letra, mas ele não é cristão, não estará na eternidade. A menos que ainda se converta. Por quê? E agora deixa eu te dizer, por que um cara muito mais inteligente do que eu, do que você, no caso, entende e não é crente, e nós que não entendemos também. E eu aqui, vocês sabem, eu pregando, eu não gosto de usar palavra difícil, usar termo difícil, pregar assunto difícil. Eu gosto de tentar ser claro. Por que a gente que não entende, às vezes, como esses caras entendem, e é crente? Está entendendo? E se maravilha, e exulta a Deus. Irmãos, a resposta não é em nós, não é que nós somos mais ou menos. É que o Espírito testifica no nosso coração. É que o Espírito Santo está atuando na nossa vida e nos faz não só entender, como nos regozijar e nos maravilhar com essas verdades. Paulo diz assim em 1 Coríntios 12: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém, irmãos, reconhece Jesus como Senhor e Salvador se o Espírito não agir na vida dele. Esse é o primeiro aspecto do Espírito Santo. Segundo, eu falei da atuação. Em segundo lugar, a presença do Espírito. Se o Espírito habita em você, o significado do Espírito ser um selo é que Deus colocar o Espírito em nós é uma garantia que Ele nos está dando. Paulo usou essa linguagem. Ele é a garantia da nossa esperança de redenção. Se o Espírito Santo habita em você, irmãos, essa é a prova que Deus dá para nós de que todas as promessas dele, principalmente as de redenção, principalmente a dessas bênçãos espirituais, é verdade e ele vai cumprir. Se o Espírito habita em nós, nós podemos ter certeza que estaremos com Deus na eternidade. É como se, mais ou menos assim, você já pegou algo emprestado? Normalmente quando você vai alugar uma casa, você quer ver a casa, você pega a chave, você tem que deixar um documento, sim ou não? Você deixar o documento é meio que um penhor, é uma garantia de que você vai voltar. Né? E, de certa forma, você é obrigado a voltar, porque você deixou o documento lá. O sentido do Espírito ser um selo é que, quando Deus enviou o Espírito para habitar em nós, em primeiro lugar, é Ele quem leva a verdade da palavra de Deus aos nossos corações. E, em segundo lugar, se Ele está presente na nossa vida, Deus o enviou como garantia de que, olha, para você ter certeza de que tudo que eu fiz na sua vida é verdade e de que tudo que eu prometo fazer na eternidade é verdade, eu vou te dar uma garantia. Eu vou enviar o meu Espírito para habitar dentro de você. E isso é uma certeza que nós podemos ter. Em terceiro lugar, a direção do Espírito Santo. Jesus prometeu, quando o Espírito Santo vier, ele os guiará em toda a verdade. Irmãos, Paulo diz em Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Terceiro aspecto da atuação do Espírito Santo, é Ele quem nos guia. Nós podemos desenvolver uma relação com o Espírito Santo porque Ele nos guia. A terceira coisa que o Espírito está presente em nós para fazer é nos guiar em toda a verdade.
É nos ensinar toda a verdade. É nos dirigir nesse novo ano. E que bênção maravilhosa, irmãos, para começar um ano é lembrar dessa verdade. Eu não sei o que me aguarda em 2023, não sei o que aguarda a nossa igreja, mas o que eu oro e que eu peço e que eu descanso é que o Espírito Santo vai nos guiar, porque ele está presente em nós para nos guiar. Amém? Lucas, por que podemos ter certeza dessa verdade? É por algo que eu não vou ter tempo para falar, mas que na minha Bíblia é grifada em círculo. Tudo que Paulo foi falando, não sei se você reparou, mas leia novamente depois. Ele foi falando em Cristo Jesus, nele, no amado, em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Irmãos, todo o Novo Testamento, e principalmente o apóstolo Paulo, sempre vai repetir que é por Cristo, por meio de Cristo. Por quê? Isso nos aponta de quê? Lucas, como eu posso ter certeza de tudo isso? Em primeiro lugar, a resposta é por causa de Cristo. Na cruz, Cristo disse, está consumado. Está consumado. E isso nos aponta que, para ter essas bênçãos, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada por merecer. Lucas, eu não tenho que bater cartão no culto, eu não tenho que orar, jejuar, não. Todas essas bênçãos, Deus já te abençoou, porque não depende do que você faça ou deixou de fazer. Depende exclusivamente do que Cristo já fez. E o que Cristo já fez por mim e por você está consumado. Deus já fez. Portanto, podemos ter certeza absoluta dessas bênçãos. Por isso que Paulo vai falando das bênçãos e vai falando. É em Cristo, é em Cristo, é por causa dele, é nele, através dele e por meio dele. E você não precisa duvidar dessas bênçãos. Por quê? Lembra que Jesus, na noite da Santa Ceia, ele chamou o vinho de sangue da nova aliança? Jesus chamou o vinho de sangue da nova aliança, porque é a garantia que nós temos. Tudo isso que nós vimos, nós podemos ter certeza, porque está testificado e confirmado, e está baseado não em nós, mas no sangue da nova aliança. É no que ele fez por nós. Fique de pé. Três aplicações breves. Em primeiro lugar, você tem motivos para começar o ano glorificando a Deus, cristão. Porque todas essas bênçãos são realidades na sua vida. Deus te escolheu. Deus planejou a sua vida. Em segundo lugar, Cristo te redimiu. Em terceiro lugar, o Espírito Santo habita em você. E aqui deixa eu dizer, nós precisamos de mais alguma coisa para ter um ano novo feliz? Não precisamos de mais nada. Em segundo lugar, nós estamos começando um novo ano. Não sabemos o que vai acontecer. Mas algo que consola o meu coração e eu compartilho com você é que dentro dessas verdades nós podemos ter certeza que esse ano de 2023 está dentro do plano de Deus. Portanto, nós não precisamos temer. Por quê? Independente do que aconteça, 2023 está dentro dos planos de Deus e faz parte dos planos de Deus. Amém? Vamos orar? Louvar a Deus por essas bênçãos e que não apenas agora, mas que você viva uma vida de louvor e gratidão a Deus por essas bênçãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado por essa noite, obrigado por este culto. Obrigado por essas bênçãos espirituais, as quais o Senhor já nos abençoou. Obrigado, Senhor, porque se somos cristãos, se cremos em Ti, podemos ter certeza dessas bênçãos. E nós te louvamos, nós terminamos bendizendo ao Senhor. Obrigado porque o Senhor nos escolheu desde a eternidade. Obrigado porque o Senhor nos escolheu antes da criação do mundo. Nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor nos escolheu. Se nós estamos aqui nessa noite, se estamos aqui nos declarando como cristãos, é porque o Senhor nos escolheu. Nós não te escolhemos, Senhor. O Senhor nos escolheu e essa verdade é maravilhosa para nós. Deus, eu oro para que os olhos do coração de cada um aqui e dos que ouvirão, eu oro, Senhor, para que pessoas que ouvirão essa pregação possam receber a atuação do Teu Espírito, possam ser pessoas as quais o Senhor também escolheu. E quem sabe, ao ouvir sobre essas verdades, o Teu Espírito opera a obra do nascimento. Quem sabe agora, ao acabar de ouvir essa pregação, que o Senhor escolheu e planejou, que o Teu Espírito atuaria no coração dela, convertendo e atraindo a Cristo Jesus. E eu te louvo por isso, Senhor.
Nós te louvamos. Obrigado pela redenção dos nossos pecados. Obrigado por nos livrar da culpa. Obrigado por nos livrar do domínio do pecado. E obrigado porque num futuro breve, Senhor, nós aguardamos e ansiamos. O Senhor nos livrará totalmente da presença do pecado. E obrigado pelo presente que é a presença do Teu Espírito Santo. Obrigado porque o Teu Espírito é quem crava essas verdades no mais íntimo do nosso ser. Obrigado porque a presença do Teu Espírito é a certeza e a garantia que o Senhor nos concede de que tudo, de todas as promessas da Tua palavra é verdade e que o Senhor vai cumpri-las. E obrigado porque o Senhor enviou o Teu Espírito, Jesus, para nos guiar nessa vida na terra. E nós oramos, finalizando, pedindo ao Senhor, Espírito Santo, guia a nossa vida neste ano de 2023. Guia a nossa igreja neste ano de 2023. E que, como diz esse texto, e eu não deu tempo de abordar, que tudo seja para a glória e louvor da Tua glória, desde a eternidade para todo sempre. Amém e amém. Pelo amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Pergunta número 2 do Catecismo, está aqui na frente. Pegue aqui comigo. Essas crianças agora no chão.